Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Tudo bem? Mais uma terça-feira que estamos aqui para esse estudo, que tem me ajudado muito e pelo que eu recebo de feedback, tem ajudado também outras pessoas. Fico muito feliz com isso. Como de costume, né, e já no intuito de criar esse hábito, deixo aqui o meu boa noite a todos vocês que estão acompanhando pelo YouTube, a vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Estejam acompanhando ao vivo ou depois pelo SoundCloud também ou pelo YouTube, muito bem-vindos. E vocês que estão aqui, alguns que estão desde o começo, algumas pessoas que faltam de vez em quando, mas vêm até se justificar, eu lhes agradeço pela importância que dão ao trabalho. Então deixo aqui o meu boa noite a todos vocês que me desejaram boa noite, tá? Elucidando: Fernanda de São Paulo, Virgínia de Porto Alegre, Elaine de Juiz de Fora, Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, a Tânia de São José do Rio Preto, a Drica do Balneário Camboriú, Maria da Glória do Rio de Janeiro, Silvana Jundiaí, Lilian de Brasília, Janete, Tijuca, Santa Catarina, Lorene e Noêmia de BH, a Cristina representando o Espírito Santo e o Josival de Salvador. Tem também a Gláucia de Uberaba. E é ao vivo, sim. Perguntaram aqui se é ao vivo sim. Vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, à medida que o estudo for transcorrendo, se tiverem alguma dúvida, deixe a dúvida aí, tá? Não necessariamente eu vou conseguir responder a todas as dúvidas, mas dentro do possível vou tentar esclarecer o máximo delas. E você que está aí acompanhando pelo YouTube, tenta vir aqui para o Hangout que está começando agora. Ok? Então sejam todos bem-vindos. A Cláudia também do Rio de Janeiro. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Divaldo Franco e Joana de Ângeli. A realização é da Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi, de São Paulo. Boa noite, Wanda, de Jales, a Rita. O encontro número 12 hoje, coincidentemente também no dia 12 de maio. Estamos no capítulo 1, o ser real, e no subtópico 1.3, problemas da evolução, parte 3 e última. Ok? Então, a partir da semana que vem, nós já entraremos no capítulo 2. Sempre com paciência e tranquilidade, né? Sem pressa. Semana passada, então, eu peguei uns slides da semana passada, porque eles são complementares, ok? Quem estiver com dificuldade aí de a tela travando, diminui a qualidade do vídeo, e se não estiver passando a imagem, dá um F5 e volta que vai ficar tudo certo. Ok? Lembrando que o que estiver em itálico é parte integral do livro, tá? E o que for uma anotação minha, eu vou esclarecer que é uma nota minha. Continuando, então. Há pessoas que afirmam ter problemas por cultivá-los sem cessar, transferindo-se de uma dificuldade para outra, vitimadas pelo egoísmo, pela autocomiseração, pelo amor próprio exacerbado. Isso aqui na semana passada, então, foi trabalhada essa questão, tá? De que somos nós os responsáveis pelos nossos sofrimentos, e eles apontam dentro da leitura que algumas pessoas cultivam essas dores, que algumas pessoas lutam para preservar isso, e é a partir daqui que nós vamos continuar o estudo de hoje. Boa noite também, Luzia. Ela disse que não acredita que está ao vivo. Está sim, estamos ao vivo e vivos. O próximo aqui, ó, continuidade. Há também aqueles que têm problemas e não se encontram dispostos a enfrentá-los, a solucioná-los, esperando que outros o façam,
porque se consideravam isentos de acontecimentos dessa ordem, negando-se, mesmo sem o perceberem, a mudança de estágio evolutivo. Retomando, então, de forma bem superficial, aqui, então, pessoas que cultivam os problemas e pessoas que não se encontram dispostas a enfrentá-los e solucioná-los. E aí até tem um outro ponto nisso aí, né, que dá para chegar, que são os híbridos disso, né? Aquela pessoa que cultiva o problema e depois que ele está imenso não quer enfrentá-lo. E aí chama alguém para enfrentar. Né? E muitas vezes são aquelas pessoas que você tem próximo, que você falou inúmeras vezes, não faça isso, e agora você vai ter que falar um eu te avisei. Tá? Não deixa essa janela aberta, que vai entrar barata. Aí a barata entra e a pessoa vem correndo que você tem que matar. Então você fala para o filho, não anda com esses meninos aí, que esses meninos podem te levar a algum problema, e de repente vem a ligação lá da delegacia que seu filho aprontou. Quer dizer, são pessoas que muitas vezes também elas não estão inconscientes desse processo. Tem pessoas, sim, eu com certeza devo estar cultivando algum problema que eu nem imagino, tá? Que pode estar relacionado à minha alimentação, à falta ou excesso de atividade física, mas alguma coisa eu devo estar fazendo errado, que eu não tenho consciência. Algumas eu tenho consciência e estou buscando mudança, e algumas eu já consegui mudar, mas também não sei ainda se é o certo. Então, essa incerteza é o que move o ser humano, tá? Eu não gostaria que alguém imaginasse assim, nossa, eu estou fazendo tudo errado. Todos nós estamos fazendo errado e todos nós estamos fazendo certo. Ninguém só está errando e ninguém só está acertando. Cabe, então, definir quais são os problemas que eu estou cultivando conscientemente e quais são os que eu não tenho habilidade ainda para enxergar. Mas as pessoas ao meu redor estão tentando me mostrar. Vai devagar, você está exagerando, você fica muito tempo fazendo isso, você vai acabar tendo... Aí, esses comentários soltos, assim, que às vezes vêm até em forma de piada, muitas vezes trazem verdades que precisam ser ouvidas. E principalmente estudadas. Então, tem os que cultivam, tem os que não estão dispostos a enfrentar os problemas e esperam que os outros façam, porque imaginavam que com eles isso não aconteceria. Boa noite a todos vocês que estão chegando agora. Outros há que vivem sob problemas, preservando-os mediante transferências psicológicas continuadas. Assim, adiando as soluções no tempo e no lugar, ignorando-os e ignorando-se. Então, tem os que cultivam, os que não enfrentam e terceirizam para os outros, e tem aqueles que preservam. Qual seria a maior dificuldade? Identificar em que pontos você faz isso, né? Em que pontos eu cultivo, em que pontos eu preservo, o que é que eu não estou enfrentando? É muito difícil, sabe? Algumas pessoas acabam sofrendo muito pelas neuroses, principalmente as neuroses de controle. Algo parecido com o comportamento da Angelina Jolie, né? Então, assim, por medo de um câncer, eu vou lá e já faço a mastectomia. Então, o indivíduo, por medo de que algo aconteça, ele já desiste de tentar. Eu não vou dar conta de morar numa cidade grande, ou eu não vou dar conta de namorar uma mulher bonita, eu não vou dar conta, e nisso ele desiste, né? Então ele tira aquilo que poderia ser uma possibilidade de crescimento, porque ele teme a genética, teme a sorte, teme os próprios complexos, e antes mesmo que a coisa aconteça, ele já extingue aquele processo. Aqui, deixa eu abrir um espaço. Boa noite a todos também, né? Que estão bastante gente chegando agora. A Luzia de Natal, a Iraê de Orleans, ou Orleans, Santa Catarina, né? E aqui o Sérgio faz uma pergunta. Vitor, se não estamos fazendo errado, por que carregamos tantas culpas na consciência? O Sérgio pergunta. Sérgio,
Porque nós estamos fazendo errado. O que eu disse é que ninguém está fazendo só errado e ninguém está fazendo só o certo. Em alguma coisa eu estou errando, em outra eu estou acertando. Só que os dois extremos, acreditar que eu sou a pior pessoa do mundo porque tudo que eu faço é errado, também é uma manifestação da arrogância. Algumas pessoas confundem isso com humildade, mas a base para isso tudo é arrogância. O indivíduo que quer ser o último da fila, ele quer estar em primeiro, porque o último é o primeiro de trás para frente. A maior dificuldade, então, é eu aceitar que eu sou mais um. Eu carrego culpas porque em algum ponto a minha consciência me colocou no lugar do outro. E eu reconheci que o que eu fiz podia ter deixado para lá. Pode ter sido furar a fila do pão, pode ter sido desviar milhões na corrupção, mas em algum ponto eu identifico que eu fiz errado. Pode ter sido gritar com meu filho, parar de visitar minha mãe, mentir para a empresa para pegar um atestado e ficar em casa assistindo futebol. Nós sabemos disso, e quando nós vamos nos colocando no lugar do outro pelo desenvolvimento da empatia, é natural que a culpa venha. E essa culpa, quando ela aparece, ela vem para nos mostrar que é possível fazer uma reparação. Talvez não dê para ir lá no indivíduo devolver o dinheiro, talvez aquela situação já tenha passado, mas uma reparação nas situações atuais da minha vida. Aquela frase de Chico, de que é impossível modificar o passado, mas é possível construir um novo fim. Só que como é que eu faço isso? Primeiro eu vou ter que entender onde eu estou errando. E a minha mente tem uma dificuldade muito grande de olhar onde eu estou errando, porque ela fica apaixonada pelos meus acertos. Eu fico tão apaixonado pelas coisas que eu faço corretamente, que eu passo a ignorar as que eu erro. E aí eu fico nessa zona de conforto, não crio nada novo. A Virgínia coloca autossabotagem. A culpa também pode levar à autossabotagem, justamente nesse sentido. Já que eu tenho uma culpa, eu não me sinto merecedor daquela conquista, eu começo a me sabotar, né? Então eu preciso lidar com todas essas coisas. Então, para deixar isso bem claro, nós fazemos coisas erradas e nós fazemos coisas certas, mas nós não somos perfeitos e nós não somos completamente falhos, né? Nós somos apenas imperfeitos. Partes nossas são boas, partes nossas estão aprimoradas e partes nossas ainda não estão. Tá? E então ficar nesse sentimento de que nada que eu faço é certo, isso já é um erro. E ficar no sentimento de que tudo que eu faço é certo também é um outro erro, tá? Tem que começar a entender isso tudo. E como a Lu Lobato colocou, o orgulho não permite a visualização, porque o orgulho te deixa assim apaixonada, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece, ou o amor é cego. Então, quando eu estou apaixonado por mim mesmo, eu não enxergo meus defeitos, né? Eu acho que tudo é lindo, que tudo é charme. E considero isso o meu temperamento, a minha explosão como algo legal. Eu sou esquentado mesmo, eu sou descendente de espanhol, eu não ligo para as pessoas mesmo, minha ascendência é alemã, lá nós somos muito frios, quando na verdade isso é uma grande mentira, né? Existem espanhóis que são calmos e existem alemães que são extremamente calorosos. Esses cultivadores da ilusão fantasiam-se de felizes até os graves momentos, quando irrompem as cobranças da vida, orgânicas, sociais, econômicas e emocionais, encontrando-os entorpecidos e distantes da realidade. Aqui, então, eles explicam que essas pessoas, né, esses todos que ficam aí cultivando o problema, que ficam preservando o problema e não os enfrentam, fantasiam-se de felizes até os graves momentos, quando irrompem as cobranças da vida. O que seriam essas cobranças orgânicas, sociais, econômicas? A doença que começa a aparecer, a queda social que agora já não existe mais, né? Não tem mais aquele poder social que tinha, a econômica, o dinheiro começa a ir embora, e as emocionais. Por que isso é importante? Você provavelmente conhece, e algumas pessoas inclusive vão se reconhecer nisso, que em dado momento alguém que você conhece ficou doente.
Aí você vai e procura uma explicação para aquilo, na psicossomática. Mas diz que o câncer são pessoas que guardam mágoa, mas pessoas amarguradas, pessoas com estágio depressivo têm mais chance de desenvolver o câncer. Como é que eu faço, então, para entender por que aquela senhora, que é uma pessoa maravilhosa, está com uma doença tão grave, se ela só fez o bem? Este é o ponto. Será que ela realmente não guarda dentro dela? Quantas pessoas não dão abraços extremamente efusivos no outro, mas por dentro estão ali morrendo de raiva daquela situação, não quer abraçar aquela pessoa porque tem nível social diferente, porque tem uma raça diferente, porque tem uma cultura diferente? Imagina como é isso, né? Quantas pessoas nós imaginamos que são pessoas boas e na verdade elas estão ali guardando? Outros que dizem, eu não entendo, minha mulher nunca reclamou de nada, eu achava que ela me amava e assim, ela estava sobrecarregada por dentro, né? Teve que criar os filhos sozinha, teve que lidar com tudo sozinha, porque o cara só chegava 6 da tarde, ligava a televisão e pegava uma cerveja. Então é tudo muito importante eu entender que esse indivíduo que tenta parecer feliz, e é uma fantasia, tá? Fantasia porque ele realmente está fora da realidade. Em dado momento a vida vai trazer a verdade para ele. Quantos também não ficam... eu usava isso muito como exemplo em clínica de dependência química. Eu trabalhava com jovens que tinham muito esse interesse de, com 17, 18 anos, eles já queriam ter uma moto, queriam ter um carro. Numa realidade que isso era muito mais importante. E quantas pessoas não desfilam por aí com uma moto de 50 mil reais, mas não tem dinheiro para colocar combustível nela, só sai de vez em quando assim para dar uma passada nas ruas principais para serem vistos, né? Ou então investe um dinheiro imenso numa bolsa de 5 mil reais, mas só fica andando com aquela bolsa, dentro da bolsa não tem nenhum talão de cheque para carregar, porque é uma pura ilusão, né? Então quer dizer, em dado momento isso vai ser cobrado. Quando aparecer uma situação que exige, a pessoa não vai ter condições de fazer aquilo. O sugerido é que você tente ao máximo viver dentro da sua realidade, para que não, para que o teu adoecimento ou o teu fracasso em algum nível não assuste os outros, mas que pelo contrário, você tenha uma rede de pessoas que te ajudem a levantar. Porque quando um rico que fica se exibindo cai, ele cai na chacota e no deboche. Tem um monte de gente que fica apontando na antipatia. Bem feito, teve o que mereceu, eu sabia que isso tudo era mentira. Então o ideal é que nós não nos iludamos, sabe? Pode acontecer comigo e vai acontecer comigo se eu não enfrentar os meus problemas. Deixa o Carmelino. Eu não entendi a sua pergunta, Carmelino. Se você puder elaborar ela um pouco melhor, eu agradeço, porque tá. Eu não entendi exatamente um ponto. Eu vou continuando aqui. Irrompem, então, essas cobranças da vida. Então, o que eles estão dizendo com isso? Dentro disso também tem uma submensagem, né? Isso é uma cobrança da vida. E para que eu cobre algo, eu tenho que dever. É interessante isso, né? Porque se existe uma lei de causa e efeito e a vida é parte da natureza, então as leis da natureza se aplicam à vida, né? Então a vida também vai te cobrar. O que você está fazendo disso? Essa doença é o teu contra-cheque, né? É o que você mereceu. É difícil ouvir isso, né? É doloroso. Seria mais fácil ouvir que foi um acidente ou que foi uma bactéria que por azar eu peguei no ambiente, mas a verdade é que nós sabemos que não, que nós somos responsáveis por isso. Então eu tenho que ter essa mentalidade. Algumas pessoas me procuram em consultório e é uma coisa que eu ouço muito na geração atual. Eu me cobro demais. E quando você tiver esse pensamento, eu me cobro demais, pergunte a si mesmo, a si mesma, por que você se deve? Nós só cobramos a quem devemos. Se você se cobra demais, onde é que foi que você prometeu e não cumpriu para você mesmo? Onde é que foi que você roubou a si mesmo, furtou a si mesmo? Onde houve corrupção na sua vida? Calote para que hoje você venha a cobrar a si mesmo. Se você fizer essa leitura de forma clara, já vai te ajudar imensamente a recuperar a sensação de dever algo para alguém. Não tem nada pior do que dever algo para alguém. Agora imagina dever para si mesmo.
A Helenice aqui deixa uma pergunta. Ilusão, fuga da dor, realidade dói. Seria o cérebro programado para nos iludir o tempo todo? É uma boa pergunta. E aí a Silvana complementa aqui. Viver de ilusão para fugir da realidade, talvez, é por esse caminho, né? Pelo menos na visão assim. O que nós já foi nos mostrado nesse estudo é que o cérebro é só uma ferramenta relacionada para interpretar os dados do espírito. Tá? É apenas um aparelho que faz a codificação. Então, o cérebro, se ele é programado para nos iludir, é porque o meu espírito não quer acessar a realidade. Então, continua sendo eu mesmo o responsável por isso. O meu cérebro responde a comandos, mas quem dá o comando é o meu self, é o meu íntimo, né? É a minha essência, essa que ultrapassa o meu nome, o meu sexo, essa que está relacionada ao meu espírito, né? E aí sim, viver de ilusão para fugir da realidade não seria diferente da pessoa que precisa viver alcoolizada, da pessoa que precisa de muito açúcar, de muito café, de muito tabaco, de adrenalina, de traição, de mentira, porque a realidade dói, né? A realidade para alguns é a insônia, que o álcool cura. A realidade para alguns é o sentimento de estar sendo traído, que a vingança ameniza. Só que, de forma geral, tudo isso está relacionado com o que eu estou vibrando, né? Tudo isso está relacionado com o que eu quero enxergar. Se eu pedir realidade ao mundo, ele vai me mostrar. Só que se eu quiser ficar na ilusão, eu posso ficar na ilusão. Só que a ilusão vai me levar a tombos maiores, né? Eu penso que eu estou andando sobre as nuvens e, na verdade, eu estou em queda livre. E o Carmelino coloca que dentro do círculo de pessoas, ele não consegue transmitir sintonia tranquila a uma pessoa. E ele acredito que ele pergunta se ele está errado nessa sintonia com os outros. A questão da sintonia, ela é muito difícil para nós, tá? Quando você tenta sintonizar um canal, assim, hoje é mais fácil, né? Mas antigamente, assim, você tinha que sintonizar um canal ali no HF. Se você passasse um pouquinho, o sinal ficava ruim. Se você voltasse, o sinal ficava ruim de novo. Tinha que ser um lugar perfeito. Se batesse um vento na antena, o sinal ficava ruim de novo. O contato nosso com outros seres humanos é isso. Tá? Às vezes está perfeito. Podem ver casamentos que estão perfeitos assim. E por causa da toalha molhada na cama, vem uma briga imensa. É só a toalha molhada na cama? Não, mas tem coisas que eu preciso levar em conta. Tá? Eu sou responsável pelo que eu falo. Tá? Isso é uma frase de Freud. Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. Se você está vibrando positivamente, está tentando tranquilizar a sintonia com essa pessoa e ela não aceita isso, aí não é um problema seu. Vai passar a ser um problema seu se a falta de sintonia dela te deixar irritado, porque aí quem está sintonizando ela é você. Quem está sintonizando você é ela. Então, ao invés de você trazê-la para a paz, ela está te levando para o conflito, né? Então, se ela quer ficar no conflito, é um direito dela. Mas entrar nesse conflito também é um direito seu. Cabe a você definir em qual dos lados que você vai ficar. Com relação à cobrança, o Expedito parou com o café, Expedito. Eu vou Expedito acompanhando desde o começo aqui, ó, vou até colocar, ó, com o café eu parei Expedito Júnior. Agora, Expedito, não tem mais como, o grupo todo tá na cobrança, hein? Se tiver uma recaída, nos avisa para nós irmos te dando força. A Elaine também pergunta se uma pessoa cobra demais, né? Quando eu cobro de mim mesmo ou quando eu cobro da outra pessoa, qualquer cobrança que parta de mim, ela existe em mim. Tudo que parte de mim existe primeiro em mim. Para que eu cobre você de alguma coisa, para que eu cobre uma esposa de alguma coisa ou a mãe de alguma coisa, primeiro eu tenho que ser um cobrador. E eu sou um cobrador porque em mim existem dívidas. Tá? Não tem como uma pessoa dar algo que ela não tenha. Aquele cara que é agressivo, ele é agressivo com ele primeiro. Ele sente muita raiva com ele mesmo. Depois ele desconta nos outros. Mas ninguém é
pacífico consigo e agressivo com o outro. Ninguém não cobra a si mesmo e cobra o outro. É impossível, porque eu preciso que a coisa exista para que então eu possa proferi-la, né? Na maioria das vezes, porém, na maioria das vezes, voltando ao texto, tá? Para quem está aí no áudio só. Na maioria das vezes, porém, as pessoas são os problemas, que não solucionam nos pequenos desafios, mas os transformam em impedimentos, assim deixando-se consumir por desequilíbrios íntimos, nos quais se realizam psicologicamente. Então, quando eu não vejam bem aqui, as pessoas são os problemas que não solucionam nos pequenos desafios, mas os transformam em impedimentos, assim deixando-se consumir por desequilíbrios íntimos nos quais se realizam psicologicamente. Aí, então aqui eu já vou até emendar. A Lorene pergunta: com relação à questão da ilusão, não seria uma tentativa de nos mantermos na zona de conforto sem enfrentar a nossa realidade interna? Não é mais fácil colocar a culpa no que está fora sem assumir a nossa responsabilidade pessoal? Exatamente. É em cima disso e justamente disso que os autores trabalham. E a sua pergunta ela traz o seguinte: é mais fácil, mas não é menos doloroso. Só é um atalho, assim, né? Só é sujar o nome de outro na praça. Né? Eu vou lá e compro um carro no seu nome, não pago e você fica suja. Mais uma hora a vida vai me cobrar isso. Para essas pessoas é até pior. Porque quando eu assumo a responsabilidade do meu erro, eu imediatamente pago por ele e dificilmente o repetirei. Quando eu terceirizo a responsabilidade do meu erro, eu deixo o outro pagar enquanto eu estou dando risada. Aí eu gosto de fazer isso, eu vou terceirizando. Eu sujo o nome de um, eu sujo o nome de outro. Então eu traio uma namorada, depois eu traio outra. Eu engano a mãe, eu engano o pai. Quando essa cobrança que a vida vai me trazer, como já foi colocado aqui, vier, vai vir de uma vez, né? Então, ao invés de eu sofrer uma coisa só, aquela que seria uma pena, só primeira passagem aqui pela justiça divina, então você pode ir para casa. Não, eu já vou chegar lá com uma ficha criminal bem maior, porque vão acumular vários processos. Então essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de se reerguer, porque ela passou para trás 5, 6, 7 pessoas, ela deixou pessoas tomando a bala no lugar dela. Tá? Ela não teve coragem de assumir, mas isso não significa que ela está livre daquilo, pelo contrário, aquilo começa a orbitar ao redor dela. Esse processo, eu vou usar como exemplo a magia, né? A magia negra. Quando as pessoas falam, a pessoa trabalha com magia negra, a pessoa fez um trabalho para você, fez lá uma macumba ou alguma coisa nesse sentido. Como isso funciona? Aquele objeto que a pessoa coloca lá, a vela, o animal, a foto, isso são fetiches, tá? Fetiche é tudo aquilo que canaliza a energia, para que a energia fique concentrada. Então, aquilo canaliza a energia como um fetiche. Seria como se fosse o cetro de um mago medieval antigamente das obras antigas, tá? Ou aqueles anéis do poder. Isso é um fetiche. Quando a pessoa canaliza naqueles objetos o ódio com relação ao outro, aquele objeto, aquele ódio se materializa. Aquilo lá torna uma forma energética, porque foi canalizado no fetiche, né? No caso, naquela macumba. Aquilo não vai chegar na pessoa e atrasar a vida dela, só porque a outra pessoa quis. Aquilo, claro que isso é de forma didática, mas funcionaria como se fosse uma nuvenzinha carregada de chuva que fica perto da pessoa. Então ela fica te rondando. Só que enquanto tiver sol na sua vida, essa nuvem não vai interferir em você. Só que à medida que você começa a trazer sombra para a sua vida,
começa a falar mal dos outros, começa a maledicência, começa com a preguiça, começa a sacanear, começa a passar para trás, aí você começa a escurecer, o sol vai se pondo da sua vida, sua luz vai enfraquecendo, aí essa sombra entra, aí a tempestade chega. Tá? Então, quando eu assumo a responsabilidade de alguma coisa, eu estou evitando de jogar no outro. Porque a hora que eu jogo no outro e ele paga aquela pena passa a orbitar ao meu redor. E em dado momento ela vai ser assimilada quando chegar a hora. Então aquilo que poderia ser um desconforto de uma semana de insônia, eu fiz 15 pessoas passarem por isso, quando chegar a mim já pode vir como um câncer, por exemplo. Porque são várias nuvenzinhas querendo entrar. A hora que a guarda baixar, elas vêm todas de uma vez. E o que era uma chuvinha vira um temporal. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Ok, a Helenice perguntou uma questão do cérebro. Helenice, eu não vou entrar nessa questão da parte orgânica do cérebro ainda, tá? Existem obras da Joana onde ela entra mais a fundo nisso aí. E o objetivo é que no futuro nós venhamos a estudar ela, tá? Já estou com essa ideia de começar a estudar outras obras também, não só essa aqui. Aí nós vamos ter condições de entrar mais nesse sentido aí. Exatamente, Ana. Por isso que temos que vigiar o nosso pensamento. Porque é o pensamento que cria o que vai acontecer ao nosso redor. Voltando ao texto. É lícito e natural que cada pessoa se considere humana, isto é, com direito aos erros e aos acertos, não incólume, não especial. Quando erra, repara. Quando acerta, cresce. O incólume tem direitos acima dos outros, assim, né? Ele é o ars concurre, ele não precisa passar por aquilo. E para ele fica um pouco mais fácil lidar com essa situação. Então, o que eles estão trazendo aqui? Que é lícito e natural que cada pessoa se considere humana. Vejam bem, você pode. Essa é a parte mais legal, né? O lícito também está relacionado à legalidade, a algo que você pode. Então, você pode se considerar humano. Não precisa, mesmo que a sociedade esteja te cobrando ser um robô que dá conta de tudo, você não precisa. Você tem o direito de se considerar humano. Aceitar que você tem falhas, aceitar que você tem qualidades também, porque não pensem que a pessoa só sofre pelas falhas. Tem pessoas que sofrem muito com as qualidades, tá? Lembra uns filmes assim, filmes de sessão da tarde da Globo? Que sempre tinha aquela menininha que usava aparelho imenso na boca, e um óculos grandão, cabelo preso, e ela era humilhada pelas menininhas cheerleader da escola. E aí, de repente, no baile de formatura, ela tira o óculos, ela tira o aparelho, e ela é a pessoa mais bonita do baile, e todos os meninos querem ficar com ela. Então, quer dizer... E tem muitas pessoas fazendo isso, mas muitas, tá? Tem pessoas que seriam ótimos advogados que estão ali usando todo o seu discurso de convencimento na tentativa de vender sapatos, por exemplo. Tem pessoas que seriam ótimos na política, mas não querem se envolver com isso, estão lá morando na fazenda cuidando de 5 ovelhas, porque tem medo do seu potencial, poderiam fazer alguma diferença no mundo. E não indo tão longe, existem inúmeras pessoas que frequentam religiões, mas não têm coragem de se expor no trabalho, de ir lá, dar uma palestra, fazer um estudo, uma evangelização com criança, ajudar pessoas servindo sopa, mas eu não sei, eu não dou conta, e para com isso, né? A ideia aqui é que paremos com isso. Porque temos o direito de ser humano, direito ao erro, ao acerto, não nos sentirmos especiais. Quando errarmos, reparamos, e quando acertamos, crescemos. Palavras de Joana e Divaldo. Quando erra, repara, quando acerta, cresce. E como é a maioria das vezes? Quando erra, mente que não errou, quando erra, joga para baixo do tapete, quando erra, toma remédio,
e quando acerta não cresce, né? Cresce, mas às vezes cresce para cima dos outros, assim, olha como eu sou bom, olha o que eu dei conta de fazer. Isso não é crescer, tá? O crescer é justamente quanto mais você acerta, mais humilde você deveria ficar. Porque aí você tem mais condições de respeitar que o outro também pode errar. Só vai cometer um acerto quem errou, gente. Eu não vou conseguir fazer nada de primeira. Nada. Tudo que eu for tentar de primeira não vai sair perfeito. Então, se em algum momento você conseguiu fazer alguma coisa com perfeição, significa que você errou muito para chegar nisso. Então, quando você olha alguém errando, você tem a opção de humilhar essa pessoa ou de entender que você passou por ali também e, ao invés de humilhá-la, apoiá-la. É isso que faz de você uma pessoa mais madura. Uma outra contribuição aqui. Fábio Jesus, somos co-criadores em plano menor, manipulando o fluido cósmico e plasmamos ambientes e situações que nossa mente cria. Isso é ótimo, ótimo, muito bem colocado e muito obrigado também pela colocação, Fábio. É isso que essa obra tenta nos trazer a grande parte do tempo, né? E é isso que nós precisamos ter em mente. Aqui, com relação eu vou pesquisar direitinho qual dos livros, mas eu sei que nesse aqui que eu coloquei no chat tem algumas informações já, viu, Helenice, no Triunfo Pessoal. Que é um dos livros que eu gostaria de poder fazer o estudo futuramente também. Continuando na obra, a evolução ocorre por meio de vários e repetidos mecanismos de erro e acerto, desde os primeiros passos até a firmeza de decisão e de marcha. Esse slide é extremamente importante, eu sei que eu falo isso de todos, eu reconheço que eu falo isso de todos, tá? Não é igual o cachorro que eu chutava nos exemplos, não, eu reconheço, mas é porque eu acredito. Se eu não imaginasse que as passagens fossem importantes, eu faria um estudo mais corrido, assim, só com o tema principal de cada texto, mas eu preferi fazer a leitura na íntegra. A evolução ocorre por meio, então este é o método para evoluir, de vários e repetidos mecanismos de erro e acerto, desde os primeiros passos até a firmeza de decisão e de marcha. Por que aqui eu grifei o vários e o repetidos? Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que para crescer eu tenho que errar em todas as coisas, né? Eu tenho que trair, ser traído, eu tenho que roubar e ser roubado. Desde lá do primitivismo espiritual. O espírito foi criado, ele precisa passar por todas as experiências para se tornar, para chegar à angelitude. Quando eu conhecer todas as experiências possíveis, aí eu sou um espírito superior. Quanto tempo não leva para isso? E essa passagem ela é dolorosa para essas pessoas, porque além de dizer que eu vou ter que passar por vários, ela me diz que eu ainda vou ter que passar repetidamente. Não é assim, você traiu uma vez, você aprendeu. Não, você vai passar por isso de novo. Tá? Não é uma praga não, tá, gente? Isso aqui é uma constatação. Você está num planeta onde as pessoas encontram dificuldade de ser fiéis a si mesmas. Tá? Elas prometem fazer academia e não conseguem. Então, como é que ela promete que vai ficar só com você pro resto da vida e ela vai conseguir cumprir isso? É difícil, tá? É uma luta dia após dia. O que faz aquele casal chegar no fim da vida lá na cadeira de alpendre, 70 anos casados, sem que um tenha traído o outro, não foi o voto feito no casamento, é o voto feito todos os dias quando as possibilidades de trair o outro ou de desistir do outro apareceram. Tá? Eles renovaram isso, não é assim. Não fique achando que essa aliança no teu dedo é segurança de alguma coisa, que essa assinatura na sua carteira de trabalho é segurança de alguma coisa, porque não é. Tá? Nós temos que passar por todas as experiências. E nem esse dinheiro aí que você tem guardado, né? Relato uma experiência de uma família que tinha lá o seu dinheiro guardado e de repente um dos familiares ficou doente, precisava fazer uma cirurgia do coração que custava uns 50 mil reais. Eram 2 cirurgias somadas. Então, quer dizer, não é qualquer um que tem 50 mil reais, né? Tem gente que demora muito tempo para conseguir juntar isso.
E de repente, de uma hora para outra, um laudo médico pode significar que essa casa que você tem, esse carro que você tem, tenham que ser vendidos porque você vai ter que tratar seu filho. Então, o mais importante disso tudo é não se iludir com a sensação de que você já venceu uma situação por tê-la experienciado. Não, tá aqui, ó. A evolução ocorre por meio de vários e repetidos mecanismos de erro e acerto. Legal, o acerto também. Aprenda com o seu acerto. Não se iluda na celebração. Tem gente que bebe para esquecer e bebe para comemorar. E acaba ficando anestesiado em ambos. Não aprende quando errou e não aprende quando acertou. Você acertou? Tua vida está bem agora? Sua vida está bem agora? Então, siga agora na busca do autoconhecimento. Não fica procurando terapia quando você estiver doente, não, tá? Porque aí você vai precisar, às vezes, de 2, 3 sessões por semana. Vai procurar terapia enquanto você está bem. Talvez você consiga fazer quinzenalmente, por exemplo. Qualquer que seja a terapia que você buscar, eu estou falando aqui, tá? Não só com um profissional de psicologia. Mas faça a profilaxia, né? A manutenção também. A prevenção e a manutenção do seu estado. O que você fez para chegar nesse estágio de felicidade? Estuda, porque aí você tem mais chance de continuar nele. Agora, se você ficar feliz, agora eu tô rico, vou pagar churrasco para todo mundo, vou comprar uma televisão gigante e esquece que existem variáveis no universo, daqui a pouco você tá sem nada, né? Ou então vai acabar a sua vida cheio de pessoas que estão lá na sua casa pelo churrasco e pela televisão, mas que nem ligam se você está bem ou se está mal, como é o caso de muitos que nós vemos por aí. Continuando no texto. Reflexão e diálogo. Honestidade para consigo mesmo e para com seu próximo. Esforço constante para a identificação dos limites e ampliação deles constituem terapias e métodos para transformar os problemas em soluções. As dificuldades em experiências. Deu alguma coisa aqui, né? Parou de mostrar aqui. Eu vou tentar colocar de novo. Foi algum problema técnico. Muito estranho. Parou de funcionar aqui. Vocês estão vendo só a câmera também, né? A questão do churrasco sempre pega, né? É bem por aí. Vamos ver se eu consigo retomar aqui. Realmente não sei o que aconteceu. O Zé Aparecido tá aí? Eu não sei o que aconteceu aqui, porque deu problema, ó, não está mostrando os slides mais. Infelizmente. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, dá para fazer de um outro jeito aqui, num improviso. Para que nós não fiquemos sem o estudo. Pronto, acredito que eu vou conseguir realizar aqui. Não vai ser a mesma dinâmica, mas dá para fazer. Estamos no reflexão e diálogo, né? Vamos lá.
Pronto, aqui eu vou tentar... Não está indo também. Vamos ver aqui se eu consigo... pessoal, peço desculpas, mas aqui tá dando problema. Por algum motivo. Não estou conseguindo... trazer. Tá sem som aí? Aqui não está conseguindo, infelizmente travou, né? Infelizmente deu algum problema técnico aqui. E aí? Vocês me veem, né? Mas os slides não estão aparecendo aqui, né? Eu vou tentar. É que eles não estão aparecendo nem para mim, Silvana, por isso que eu não estou lendo os slides ainda. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura, tá? Porque se eu tentar sair, ele cancela todo o trabalho aqui. Reflexão e diálogo. Honestidade para consigo mesmo e para com o seu próximo. Esforço constante para a identificação dos limites e ampliação deles constituem terapias e métodos para transformar os problemas em soluções. As dificuldades em experiências vitoriosas. E com isso, crescer sem cessar. Crescendo sem cessar. O que eles estão colocando aqui? Que um dos pontos mais importantes para se trabalhar isso aqui é essa reflexão e o diálogo consigo mesmo. E para com o seu próximo, um esforço constante para a identificação dos limites e ampliação deles. Constituem terapias e métodos para transformar os problemas em soluções. Reflexão, diálogo. Para mim e com o outro, né? Então eu tenho que ter uma reflexão, um diálogo comigo mesmo, uma reflexão e um diálogo para com o outro, para que eu consiga dessa forma ir desenvolvendo e entendendo os meus limites. Que hora que eu consigo entender os meus limites, até onde eu posso ir, é aí que eu começo a alterá-los, tá? Então, até onde eu consigo ir em determinadas coisas, até onde eu consigo ir na convivência com alguém, com uma pessoa difícil, até onde eu consigo ir na maternidade. E esse processo é o que vai me fazendo entender que o próximo passo significa conseguir ir um pouco mais longe, né? Como o Expedito já conseguiu aí cortar o café, né? Então, esse é um passo importante para ele. E ele vai entender a diferença disso lá na frente. Então, o importante é que eu tenha em mente essa leitura de que o que eu dou conta de fazer hoje não é o máximo que eu posso chegar. Mas também não significa que eu vou alcançar a perfeição disso no próximo passo. Tem que ir devagar. E o método encontrado para fazer isso é pelo diálogo e por essa reflexão. Tá? Então eu vou ter uma reflexão e um diálogo honestos comigo mesmo e com os outros. Tá? Esforço constante para a identificação dos limites. Quer dizer, não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil e vai dar trabalho. Se você não está disponível para lidar com essas dificuldades, então está na hora de começar a repensar algumas questões, né? Vamos ver. Tentando dar uma continuidade aqui, é que realmente eu tinha montado não vou ter como seguir a última parte. A Drica pergunta aqui: será que sempre precisamos sofrer para aprender? Sofrer não, tá? Mas sem dor não tem crescimento.
para aprender tem que haver dor. E a dor, eu não falo que seja uma dor física, mas é a dor do desconforto, tá? É a dor de sair da zona de conforto. E isso naturalmente não é agradável, isso naturalmente para alguns pode se transformar em sofrimento. Mas não é uma obrigação, tá? Não é uma imposição crescer através da dor. Continuando aqui. Voltando ao texto, tá? O ser psicológico amadurecido ama e confia, fitando o alvo e avançando para ele, sem ter nem ser problema na própria trajetória. Tá, ok? Então, continuando. Na verdade, retomando aqui. O ser psicológico amadurecido ama e confia, fitando o alvo e avançando para ele, sem ter nem ser problema na própria trajetória. Psicológico amadurecido. Se eu fito o alvo, né, estou olhando na direção de onde eu quero chegar e eu não me torno o obstáculo para isso, que é o que eles estão trabalhando nesse sentido, tá? De eu não conseguir ser o que eu vim para ser porque eu coloco esses obstáculos. Na verdade, quando eu falar que eu coloco esses obstáculos são meus. Ou seja, esse obstáculo sou eu. Este ser psicológico amadurecido, ele ama e confia, fitando o alvo e avançando para ele, sem ter nem ser problema para si mesmo. E isso é algo relativamente difícil de encontrar. Pessoas que consigam ter essa trajetória. Aqui eu tinha colocado que, infelizmente, vai ficar disponível um material, tá? Não é de todo perdido. Ok? Então, assim, não é de todo perdido. Eu tinha feito de forma didática, aqui na nota do expositor, problemas da evolução, porque esse é o nome do capítulo, né? Então, quais seriam os problemas da evolução que mais foram apresentados nesse capítulo? O que muitas pessoas entenderiam, né, quando você coloca ali o primeiro dia, hoje nós vamos estudar os problemas da evolução. Tem muita gente que já pensa, vamos falar das doenças, vamos falar da quebra financeira, e na verdade os problemas da evolução aqui, ó, identificados na leitura. Transferência de situações, transferência de responsabilidades, egoísmo, autocomiseração, amor próprio exacerbado, indisposição para enfrentar, negação, autoilusão e arrogância de achar-se imune ao erro. Isso está no texto. Nessas 3 partes desse capítulo, foi isso que eu consegui extrair. Que estes são os principais problemas da evolução de uma pessoa na Terra. Transferir as situações, tá? Transferir a situação significa fica só trocando de emprego, mas não resolve quem você é como funcionário, troca de namorada, mas não resolve quem você é como namorado. Transferência de responsabilidade, todos são responsáveis pelo teu sofrimento, a culpa é da tua mãe, a culpa é da tua cidade, mas nunca é sua, a responsabilidade. Egoísmo, o egoísmo é um problema porque ele te obriga a viver sozinho, né? E sozinho nós não conseguimos crescer, nós precisamos do outro para crescer. Autocomiseração, eu ficar com dó, né? Com misericórdia de mim mesmo, como coitado de mim, Deus tenha misericórdia. Amor próprio exacerbado, eu achar que eu sou muito mais do que eu sou verdadeiramente, né? Eu não amar ao próximo como a mim mesmo, né? Eu amar só a mim mesmo como a mim mesmo. Indisposição para enfrentar, já trabalhado hoje. Negação, essa dificuldade de aceitar que existe um problema. Autoilusão, acreditar-me livre disso tudo, que isso não vai acontecer comigo. E arrogância, acreditar que eu estou imune a cometer erros. Tá? Esses são os principais problemas da evolução apontados nesse capítulo. E seguindo, aqui para encerrar, os métodos de enfrentamento propostos por eles. Já que eu tenho esses são os principais problemas da evolução, quais vão ser os métodos utilizados para enfrentar? Considerar-se humano, aceitar isso. A aceitação da falibilidade, ou seja, aceitar que você pode falir,
aceitar que você pode falhar e aceitar que você também pode crescer. Habilidade em aprender com erros e com acertos. Perseverança, porque você vai ter que passar várias vezes pelo mesmo problema até que ele deixe de existir, ao menos em você, mas ele sempre vai existir em alguém próximo a você. Reflexão e diálogo para consigo mesmo, reflexão e diálogo para com o próximo, identificação e ampliação de limites, autoconhecimento em nível alto, amar e confiar e fé. Porque sem fé você não acredita que a lei exista. A fé é acreditar em Deus. A fé é acreditar naquilo que é invisível. E se você quer acreditar que vai chegar um momento em que as pessoas vão pagar pelo mal que estão fazendo, você tem que acreditar que você também vai. Tá? Isso é ter fé. E quando você tem essa fé, você não erra. Porque isso que você cobra que aconteça dos outros, vai acontecer com você. Então você faz de tudo para que a sua pena seja menor, ou para que você não tenha que responder por nada, deixando seu caminho limpo, né? O seu histórico limpo nesse sentido. Ok? É uma pena que tenha acontecido essa parte técnica, mas ainda bem que foi no finzinho. Para encerrar, eu peguei aqui a nota do expositor, até a parte do livro encerrou neste parágrafo aqui, ó. O ser psicológico amadurecido ama e confia, fitando o alvo e avançando para ele, sem ter nem ser problema na própria trajetória. Aqui encerra este capítulo do livro. Eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 2, o poder da fé. O autor é Allan Kardec. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Para que fique então essa reflexão aí para essa semana, né? Qual que é a sua fé? É uma fé robusta ou é uma fé vacilante? Você já nem começa porque imagina que vai perder? Ou você começa mesmo com todos dizendo que você vai perder? Quando a tua mente estiver sintonizada com a vontade do alto, você não vai ter medo de perder, porque você não vai enxergar nada como derrota, mas sim como aprendizado. Cada experiência que você falha é uma experiência a menos que você vai ter que passar. Cada experiência que você evita é uma experiência a mais que você vai ter que passar. Então, faça a escolha, né? Pegue-se na sua fé, pegue na crença de que existe uma justiça, limpe o seu currículo, limpe o seu histórico, produza coisas positivas e naturalmente você vai começar a ver com outros olhos aquelas pessoas que estão em sofrimento, vai começar a desenvolver em si mesma possibilidades maiores de fazer algum bem ao outro e vai se libertar dessa necessidade de culpar os outros pelas próprias falhas. Ok? Então, pelo estudo de hoje é isso, tá? Na semana que vem, deixa eu conferir aqui. Semana que vem iniciaremos o capítulo 2. O capítulo 2 se chama Equipamentos Existenciais. E o 2.1, que é o subtópico por onde nós vamos começar, o pensamento, parte 1. Tá? Então, semana que vem nós veremos a primeira parte do subtópico O Pensamento, que está inserido no capítulo 2, Equipamentos Existenciais. Então, nós vimos aí as complexidades da energia, né? O primeiro capítulo é o ser real. Depois de o ser real, nós tivemos então a complexidade da energia, interação espírito-matéria, e agora os problemas da evolução. E agora nós vamos entrar nos equipamentos existenciais. Então, assim, primeiro, o que é o ser e agora o que ele precisa para existir. Tá? Quais são os equipamentos que nós dispomos e o primeiro deles vai ser o pensamento. Então, eu aguardo novamente até na terça que vem, tá? Para que nós possamos dar continuidade. Novamente peço desculpas por essa falha, mas foi uma falha do Hangout, está tudo certo aqui, não teve nada de diferente.
mas acredito que isso foi pontual, não vai se repetir, ok? Então, para vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, meu muito obrigado, tá? Realmente ultrapassou os 60 participantes ao vivo, estou muito feliz, tá? De fazer parte desse grupo, de fazer parte desse projeto, dessa proposta. Deixo o meu muito obrigado também à Rede Amigo Espírita por ceder o espaço, por permitir que essa troca aconteça. E deixo meu abraço a todos vocês que estão aí ouvindo pela rádio, acompanhando no YouTube, ao vivo ou não. Meu muito obrigado e que todos nós possamos ter uma ótima semana de reflexão. Nos vemos novamente na terça que vem.